Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje o nosso devocional vai ser sobre o capítulo 5 de Hebreus. Então já pega aí a sua Bíblia, seja ela física, seja lá no computador, no tablet, no celular, não importa. Mas pega para você ir acompanhando a leitura que a gente vai fazer juntos e para você ir anotando ali as coisas que o Senhor vai falando com você durante a nossa leitura. E uma coisa importantíssima sobre o capítulo 5 de Hebreus é que ele é maravilhoso. E o último e o penúltimo versículos são assim surreais. Por quê? Você vai entender melhor a diferença de quem está começando na fé e quem já está avançando para o nível já de maturidade. E quando você vai buscando, vai tendo intimidade com o Senhor, você vai obedecendo, você vai realmente assim fortalecendo na fé, vai crescendo na fé, vai amadurecendo na fé, não tem como. Você começa a ter experiências e essas experiências que você vai tendo testifica o texto. Então meio que o texto sai do texto e você vive aquilo. E você fala, uau, é por isso que fulano falou aquilo. É por isso que tem aquele versículo que fala aquilo. É por isso que lá em Apocalipse fala aquele outro. E aí você entende por quê? Você não está só lendo e meditando na palavra. Você está vivendo, você está praticando. E quantos versículos tem que não é só pra gente ler a palavra, não é só pra gente meditar a palavra, mas é pra gente viver. É pra gente praticar a palavra. E aí você entende? O quão precioso é isso. E isso ainda está escrito, está pra gente poder ler a qualquer momento do dia. E a gente ainda mora num país privilegiado que a gente pode ler, que a gente pode abrir uma live, que a gente pode abrir um grupo, igual eu tenho um grupo aqui do Devocional. Se vocês quiserem entrar, vai ali no como fala? Os destaques, e ali tem o link para vocês entrarem no grupo, porque ali eu mando conteúdos assim mais específicos, né? Coisas que eu às vezes eu não trago aqui para vocês, eu mando só lá no grupo. Então é muito interessante. E a gente vai amadurecendo junto, porque a gente vai tendo mais e mais discernimento espiritual. A gente consegue entender melhor o mundo espiritual, entender o que faz parte do bem, o que faz parte do mal, o que o Senhor está nos pedindo. E assim, isso não tem preço. Não tem preço. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma oração antes da gente começar a ler o livro, o capítulo de hoje. E aí depois a gente começa, tá bom? Senhor, a Ti rendemos graça porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Obrigada pelo seu amor, seu carinho, seu zelo conosco. Obrigada, Pai, porque nessa manhã se renovou mais uma vez sua misericórdia. Obrigada, Pai, por poder ler a palavra, desfrutar da sua palavra. E obrigada por escamas caindo dos nossos olhos e a gente poder entender coisas novas da sua palavra. O Senhor trazer discernimento ao nosso espírito e trazer revelações que a gente não entendia até poucos minutos atrás. Isso é precioso demais, Pai. Obrigada por tamanho zelo, tamanho cuidado, tamanho amor conosco ao nos trazer essas revelações. Obrigada, Paizinho. E que o Senhor traga hoje nesse capítulo mais dessas revelações para a glória e honra do nome do Senhor, Pai. Coloca ao nosso redor uma coluna de fogo, Pai, para que nada impeça que eu possa transmitir o que o Senhor tem colocado no meu coração e que nada impeça as pessoas de ouvirem e receber a sua mensagem, a mensagem que o Senhor tem para elas hoje, Pai. Coloca seus anjos para nos guardar, para nos proteger e que nada impeça que essa live aconteça, que o Senhor traga à tona as coisas que o Senhor deseja fazer, Pai. Usa a minha boca, que o Senhor toque os meus lábios com a brasa, igual o Senhor fez lá com Isaías, e que da minha boca saia só palavras que vêm do Senhor, palavras que edificam. Em nome de Jesus,
Amém, amém e amém. Então bora lá, meu povo, pra gente começar. Capítulo 5 já começa falando de quem? Do grande sumo sacerdote, que é quem? Jesus. Agora vocês vão entender por que a gente leu primeiro Levítico para depois ler Hebreus. Assim, tá escancarado aqui. Começa assim. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Isso a gente viu na onde? Levítico. Aí depois tá assim. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Isso era exatamente como estava escrito lá em Levítico. Aí depois tá assim, ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. Você não se torna sacerdote porque você quer. Lembra que lá atrás Arão e a família dele foi escolhida por Deus. Quem chamou eles foi Deus. Então eles não escolheram aleatório, entende? Aí depois tá assim, mas devem ser chamados por Deus, como de fato foi Arão. Isso que eu falei para vocês agora. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, olha o que Deus falou para Jesus. Tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Detalhe, ele é sacerdote e é para hoje, é para amanhã, é para um ano, não, é para sempre, para sempre. Isso é assim, surreal. E quem escolheu? Deus. Então cumpriu toda a regra lá de Levítico. Aí depois assim, no 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Isso aqui é tão impactante, eu não sei se foi impactante para vocês ouvir ou ler isso. Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas. Quem que não se constrange diante da presença do Senhor? E Jesus orava e oração de súplicas em voz alta. Você tem orado como? Cochichado, baixinho? Você tem orado em voz alta? Você tem entregado de todo o coração? Tem buscado Ele de todo o coração? Lembrando que Jesus foi o nosso exemplo, né? Para muitas e muitas coisas. Para batismo, para como buscar o Senhor, o que fazer nos momentos ali que nos aflige, né? Jesus é o único que passou por todas as tribulações, todas as coisas que a gente passa e ainda vai passar. Então nada melhor, a gente viu ontem ou antes de ontem, ninguém melhor para nos entender e para ser o nosso advogado do que Jesus. Porque você fala, eu tô sendo injustiçado, ele já foi. Tô sendo caluniado, ele já foi. Eu tive uma perda, ele também teve. Que mais? Tô sendo perseguido, ele foi perseguido. Qualquer coisa que você fale, ele já passou. Por isso que ele entende a gente. E ele veio igual a gente, de corpo e alma. Porque aqui na Terra, o que dá legalidade é ter um corpo. Então, ele veio em carne e osso igual a gente. Então, ele nos entende. E o mais doido que fala assim, aquele o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus foi ouvido
Por quê? Por causa da sua reverente submissão. Ele não, tipo assim, ele diante de Deus, ele se pôs como submisso. Porque Deus, ele é soberano, então ele também fez isso. E é reverente submissão. Então é uma submissão assim, de extremo respeito, de temor, né? E ele nos ensina também a ser assim, né? Diante de Deus, com temor, com extremo respeito, que é o significado de temor. Temer a Deus não é ter medo, e sim ter extremo respeito, reverência a Deus. Entender que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Deus vivo. Então, ter esse entendimento, sabe? Aí depois tá assim. Embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer mediante aquilo que ele sofreu. Aí, imagina eu e você. Aí depois tá assim. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que gritou no texto aqui pra mim. Uma vez aperfeiçoado. Jesus, que era Jesus, que nunca pecou, foi aperfeiçoado. Agora imagina eu e você. Se a gente não vai ser aperfeiçoado, se a gente não vai passar por tribulações, deserto que nos aperfeiçoa, que nos ensina coisas novas. Entende que quando a gente vai ler a palavra, vai meditar, vai assim, destrinchar os versículos, a gente entende que tribulação e deserto faz parte de uma vida cristã, que é um estilo de vida. Então, assim, tantas coisas ficam claras depois que a gente lê o texto, assim, medita nele, pratica ele. Aí depois tá assim, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí depois do 11 tá assim, o título meu tá Advertência contra a apostasia. O de vocês também tá assim? O título que vem antes de começar o versículo? Escreve aqui nos comentários como que tá escrito o seu. Aí depois tá assim, quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Em quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para distinguir tanto o bem quanto o mal. Por que esse versículo, eu falei no começo da live, que foi o versículo chave, o mais importante, o mais impactante. E quando você tem experiência, você entende esse versículo assim, você vive esse versículo. Por quê? O que tá falando aqui? As pessoas que começou assim há pouco tempo, nasceu, entenda que quando a gente é batizado e a gente nasce de novo como? Espiritualmente. É como se espiritualmente você se tornou um bebê. E aí você precisa do leite, da papinha. Aí depois você vai crescendo. Aí ali próximo dos 6 meses você já começa a comer papinha mais grossinha. Aí depois você começa a comer o alimento. Aí depois que você vai pro alimento sólido. Entende que é tipo um processo que você vai amadurecendo? Na fé é a mesma coisa. E assim, tem como, diferente de um bebê, né? Que assim, pra crescer, pra comer a primeira papinha é tipo depois dos 6, pra comer tal alimento é depois de não sei quantos meses. Na fé, se você buscar com um coração de verdade, assim, limpo diante do Senhor, falar, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero discernir mais, eu quero ter mais experiência, você vai receber mais e você vai amadurecer mais.
Então você vai sair de um estágio de começo de tomar leite igual um bebê e vai pro alimento sólido com mais agilidade. Por quê? Você está buscando mais, você está pedindo mais e o Senhor dá. Por isso que dá, buscar e receber. Bater na porta e a porta será aberta. Por quê? Se você buscar, você vai receber. Então, por isso que você entende que tem pessoas que assim são crentes por 20, 30 anos, mas aí elas estão assim, estagnadas, paradas na fé. Por quê? Parou de buscar. Ficou ali só no básico. Não amadureceu na fé. E tem gente que tipo é recém-convertido e tá assim, buscando. E em 5 anos ela tá assim, no amadurecimento que as pessoas começam a questionar e até ela própria se começa a questionar. E esse é, inclusive, o meu caso. Porque eu amadureci muito rápido, mas eu busquei muito. Então o Senhor foi me dando mais e agora Ele tá dando mais ainda. E é interessante que em outra versão tá assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Inexperiente é quem? Quem não tem experiências na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, então não é só ler, mas é ter prática, é ter vivência, é ter experiência. Então, pela prática, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, pela prática, a gente vai aprendendo a discernir bem e mal. Entende? O quão precioso é isso? Então, que você hoje medite nessa palavra, medite nesse capítulo e peça ao Senhor mais, leia mais, medite mais. E não só isso, pede experiências novas para o Senhor. Porque são essas experiências que vão te amadurecer na fé. Que vão ser igual eu tô falando, igual eu tô vivendo. Eu tive experiência nos últimos tempos que eu falo, uau, por isso que aquele versículo fala isso. Por isso que o Beltrano lá fala aquilo. Por isso que Apocalipse está escrito aquilo. E aí você entende que o texto não é só mais um texto, mas aí você entende por que está escrito as coisas na palavra. Então é isso. E aí você começa a viver a palavra, viver os versículos e começa a ter discernimento também. Discernimento dos tempos, discernimento de bem e mal, discernimento de muitas coisas que antes você não tinha. Porque agora você está amadurecendo na fé. Agora você está crescendo, está deixando de sair de ser criança e está se tornando adulto. Entende? Fez sentido? Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês aqui do Meet ou vocês aqui do Instagram, do YouTube, deixem nos comentários. Quem quiser participar do grupo, do Devocional em Grupo, que é no WhatsApp, vai lá no link da bio do Instagram. Da bio não, o link do que tá no destaque e entra no grupo para vocês fazerem parte, porque lá eu entrego coisas exclusivas, né? Às vezes eu coloco testemunhos lá que eu ainda não fui direcionada por aqui. Então, é muito bom. E fora isso, amanhã então a gente vai ter o devocional do capítulo 6, um capítulo também muito impactante. E aí eu aguardo vocês amanhã, tá bom? Excelente domingo pra vocês. E pra finalizar, vamos fazer uma oração? Porque eu gosto sempre de fazer uma antes, para que o Senhor nos dê discernimento. E depois no final para agradecer. Então, bora lá. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom, Você sempre nos ouve, Paizinho. Pai, muito obrigada, Pai, por esse privilégio de estar aqui nessa manhã com Você, Pai, na Sua presença, porque na Sua palavra fala, quando 2 ou mais estão presentes em Seu nome, Você se faz presente. Então, Você se fez presente aqui.
Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essas revelações. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada por poder morar num país em que a gente pode ler a palavra, qualquer horário, qualquer dia da semana, em qualquer lugar, e poder ainda compartilhar, abrir uma live, falar, ter um grupo em que pessoas vão compartilhando, olha, entendi aquilo, olha, tive essa experiência, olha, tenho esse testemunho. O quão precioso é isso, Pai. E muito obrigada por nos permitir, Pai, crescer na fé. Não ser só crianças, mas se tornar adultos. Obrigada, Pai, por ter experiências que nos fazem entender melhor o que está escrito nesse livro, Pai. Porque a sua palavra fala, né, que é pra gente meditar nela de dia e de noite, mas que é pra praticar. E quando a gente tem experiências, é tão revelador, é tão intenso, é tão maravilhoso, porque testifica o texto e a gente entende. Então hoje, Pai, eu também oro para que cada uma dessas pessoas que representam uma família, que estão assistindo, que vão assistir, tenham experiências com o Senhor, Pai. Permita que elas tenham experiências com o Senhor, porque elas vão entender que isso não é um texto, mas isso é algo que a gente vive. E quando a gente vive, é diferente, tudo muda, Pai. Então é isso que eu te peço, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias, que elas tenham um dia de muito desfrute, de muito tempo em família, que elas sejam abençoadas e que escamas cada vez mais caiam dos olhos delas e elas entendam o mundo espiritual, que elas cresçam em relacionamento com o Senhor, que elas possam ouvir a sua voz todo dia, com muita frequência, porque o Senhor fala a todo momento. Então que elas saibam discernir a sua voz, que elas te ouçam, que elas te obedeçam, que elas tenham prazer em te obedecer. Porque quando a gente entende o tamanho da sua misericórdia, o tamanho do seu sacrifício, o tamanho do seu amor, a gente olha pra gente e fala, meu Deus, Senhor, mas o Senhor deixou 99 e foi atrás de mim. Mesmo eu estando desse jeito, mesmo meus descendentes tendo feito várias coisas que te desagradam, você ainda foi atrás de mim e me resgatou e me limpou e me deu vestes novas e colocou um anel no meu dedo, colocou sandálias novas, colocou vestes novas. Te obedecer passa a ser tipo assim, um mínimo, uma gota no oceano, porque é sempre muito pouco diante de tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer por nós, Pai. É esse amor que constrange. Então eu só tenho a agradecer, Paizinho. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. E é isso, meu povo. Querem falar alguma coisa, pessoal do meeting aqui? Vocês no Instagram, querem comentar, fazer pergunta do YouTube, que vocês querem falar alguma coisa? Senão a gente já encerra por aqui. Não? Então tá bom. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã no devocional do capítulo 6, tá bom? Então já lê hoje pra gente já se reunir aqui amanhã, tá bom? Beijo, beijo.